Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma questão que os meus alunos de cálculo 1 pediram. É a questão da roda gigante e o assunto é sobre taxas relacionadas. Vamos lá? Ó, o problema vai dizer o seguinte: uma roda gigante com raio de 10 metros está girando a uma taxa de revolução a cada 2 minutos. Quão rápido um passageiro está subindo quando seu assento estiver 16 metros acima do solo? Bom, eu acho que seria pertinente da questão informar qual que seria a altura da roda gigante até o solo, quer dizer, do mínimo lá, da base lá da roda gigante até o solo. O que eu estou querendo dizer? Isso aqui, ó, vamos lá. Tá aqui a roda gigante. Deixa eu mudar a paleta de cor aqui. Aqui, ó. Então, imagina essa situação. Aí você tem aqui uma base. Veja aqui, uma base da qual a minha roda gigante aqui, ó, ela está sustentada aqui por essa base, tá vendo? Que a roda gigante não encosta no chão. Então, teria que ter essa distância aqui, tá vendo? Mas o problema não informa. Então a gente vai supor, ou pode supor, que ele desprezou esse dado. Então, nós estamos pensando que ela está como se ela estivesse encostando no chão ou essa distância é desprezada. Mas fique atento, porque esse tipo de problema, né, ele pode surgir em outras situações informando a distância da base ao solo. Então tem que levar em consideração. Bom, ótimo. Como ele disse que ele tem 10 metros de raio, então nós vamos imaginar aqui também, né? Ó, tem o raio, eu tenho o raio. Se é 10 metros de raio, então do topo aqui em cima da roda gigante até o solo são 20 metros. Como ele diz, quão rápido um passageiro está subindo quando o seu assento estiver 16 metros acima do solo, então a gente pode concluir que, ó, daqui até aqui é 10, tá vendo? 10 metros, que é o raio. Então o nosso passageiro vai estar, quer dizer, aqui eu estou imaginando a minha roda gigante girando no sentido anti-horário, não faz a menor diferença, ela poderia estar rodando no sentido horário. Não faz diferença neste caso não, tá? Mas vamos supor que ela estivesse aqui no sentido anti-horário, então até essa altura que eu teria 10 metros, que é o raio, tá vendo? Subiu mais um pouquinho, então o nosso digníssimo, o assento da pessoa vai estar aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, que nós vamos colocar aqui, ó, se é 10 até aqui, mais 6 metros aqui, tá vendo? Muito bem, então agora eu vou fazer outro desenho aqui, porque esse aqui já está muito poluído aqui. Bom, então aqui nós vamos fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, nós vamos fazer um subeixo aqui. O que eu quero dizer com subeixo? Porque não vai fazer tanta diferença a gente considerar o eixo, a origem do sistema lá embaixo, nem cá em cima. Então, ou seja, a gente não está levando tudo isso em plena consideração aqui. Ótimo. O que eu quero aqui? Veja, no centro aqui da roda gigante, veja só, eu vou imaginar o seguinte: independente de onde estiver o assento, né, eu vou considerar aqui uma componente, essa altura aqui como sendo y, e este comprimento aqui como sendo, tá vendo? Essa altura aqui como y, e esse comprimento aqui como sendo x, tá vendo? Como se aqui, ó, aqui eu tivesse um subeixo x, x', y', porque eu estaria considerando o eixo x mesmo, aqui, ó, no solo, tá vendo? Mas aqui eu vou pegar um subeixo paralelo ao eixo x, tá vendo? Muito bem. Veja só, se você pegar e traçar o raio aqui, ó, você vai identificar um triângulo retângulo aqui, ó, em que essa medida aqui é x, essa medida aqui é y. Isso vale para qualquer ponto que ele tiver, que a roda gigante tiver. Então, vamos supor, se o assento estivesse aqui, você faria a mesma situação, tá vendo? Esse comprimento aqui, ó, seria o x e este comprimento aqui seria o y. Observe que eu estou me referindo a este comprimento aqui para y e a este comprimento aqui para x, tá vendo? E aí você traçaria o raio e você de novo tem um triângulo retângulo aqui, tá vendo? Então, ou seja, eu vou só apagar aqui para não ficar poluída a imagem. Se você olhar, então quer dizer, aqui o raio, enquanto o assento se movimenta, ele vai ter um ângulo. Inclusive, nós fizemos em sala a questão do ponteiro do relógio e aquela questão serviu de inspiração para nós, para a gente destacar esse ângulo aqui. Muito bem, vamos fazer uma coisa aqui. Para ficar mais fácil de ver, vamos destacar aquele triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho x aqui, eu tenho y aqui e eu tenho a hipotenusa que mede 10. E aqui o triângulo é retângulo, tá certo? Muito bem.
bem. Nós temos a seguinte relação. O quadrado da hipotenusa, 10, é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Ou, de outra forma, poderíamos escrever assim, dá no mesmo, 100, tá? Guarda essa informação. Observe que o x é a componente do ponto. Então, aqui, ó, o ponto P é onde está o acento específico aqui na roda gigante. Para cada momento, veja que esse acento está em movimento, porque a roda gigante está se movendo. Então, em cada local onde esse P estiver, o x vai ter um valor. Então, esse x vai variar no tempo, assim como o ângulo θ vai variar no tempo. Então, o que nós podemos dizer? Que o x é uma função do tempo, o y é uma função do tempo e o θ é uma função do tempo. Tá vendo? Eu tenho 3 funções do tempo. θ está aparecendo aqui, ó, certo? Vamos lá. Como que na realidade, nós não vamos descobrir a função do θ diretamente, mas nós vamos calcular qual é a taxa de variação do ângulo θ. Isso foi informado na questão. Ele vai dizer o seguinte, que a roda gigante, isso nós fizemos hoje de manhã na aula. Então, nós estamos repetindo o processo que nós fizemos lá. Ela está girando uma taxa de revolução a cada 2 minutos. Se é a cada 2 minutos, quer dizer o seguinte, que a cada 2 minutos eu vou ter uma taxa de revolução de 2π radianos. Ou seja, ela deu o quê? Um giro completo, tá vendo? Um giro completo. Portanto, isso aqui permite-nos concluir que a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo é de π radianos por minuto. Concorda comigo? Se a cada 2 minutos ela dá 2π radianos, então, ou seja, eu vou ter π radiano por minuto, a cada minuto, tá? Muito bem. Então, nós temos essa informação que é muito valiosa. Essa informação que está dizendo para nós que se a taxa de variação de θ em relação ao tempo é π radianos por minuto, isso aqui para nós é o θ' de t, tá certo? Então, nós vamos fazer uso dele na questão. Observe que na equação principal da nossa questão, nós temos x e o y, ambos funções do tempo. Se eu aplicar a derivação aqui, ó, em relação a t, então eu vou derivar o x implicitamente, vou derivar o y implicitamente. A derivada do y implícita é o que o problema está querendo, porque a pergunta é quão rápido o passageiro está subindo. Eu chamei a variável de subida aqui, a componente de subida aqui de y, tá vendo? E o x aqui é a componente horizontal, componente vertical, o y, tá bom? Então, eu quero achar a pergunta do problema para mim eu quero descobrir quem que é o y', claro, quando, não é em qualquer lugar, quando P estiver a 16 metros do chão. Então, pensa comigo, 10 eu já tenho até aqui, então vai ficar o quê? 6. Então, quando o meu y aqui valer 6, tá bom? Porque daqui até o chão aqui já tem 10 metros, que é o raio. Ótimo. Então, dando sequência, antes da gente passar aqui pro x', porque nós vamos precisar do x', aqui eu vou fazer uma ordem inversa a que nós fizemos em sala. Você vai observar algumas coisas aqui no triângulo que eu vou repassá-lo aqui para baixo. Eu vou tirá-lo daqui e vou trazê-lo aqui para baixo. Olha, então, ó, algumas coisas que nós vamos notar. Se eu calcular aqui o cosseno de θ, nós temos que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, 10. Agora, se eu aplicar a derivada aqui em relação a t dos dois lados, veja, eu estou derivando os dois lados em relação a t, x sobre 10, e derivada aqui cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, tá vendo? Menos seno de θ. Vezes, eu tenho que aplicar a regra da cadeia, porque o θ é uma função do tempo, vezes a derivada do θ, ou seja, dθ dt. Do lado de cá, o 10 aqui, ó, 1 sobre 10 é uma constante, tá vendo? E eu estou derivando o x em relação ao t, ou seja, dx dt. Do lado de cá, eu tenho o dθ dt, que é o θ', que vale π. Então, isso aqui, ó, menos seno de θ, π, e do lado de cá eu tenho 1 sobre 10 vezes o x', que daqui a pouco nós vamos fazer uso dele. Tá, agora o θ, eu retorno para o meu triângulo aqui e te pergunto, quem que é o seno de θ? É o cateto oposto y sobre a hipotenusa 10, tá vendo? Onde estiver o seno de θ, nós vamos colocar o quê? Y sobre 10 vezes π igual a x' t sobre 10. Aí eu posso cortar o 10 e descobrimos o x' de t, que é menos πy. Guarda essa informação. Finalmente, nós vamos para a equação final do nosso problema, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. Lembrando que o x é uma função de t, o y é uma função de t. O que faremos agora? Eu vou derivar ambos os membros em relação à variável t. Então, o que eu vou fazer? Do lado de cá, eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado. Do lado de cá, eu tenho 100.
Do lado direito eu tenho derivada de 100 é zero. Do lado esquerdo eu tenho derivada, eu aplico a derivada da soma. Derivada de x ao quadrado é 2x. Como x é uma função do tempo, então eu vou ter o x' mais derivada do y, 2y, y'. Tá certo? Veja agora, aqui está a nossa equação pronta. Agora nós vamos fazer as devidas substituições. Quando o acento estiver, né? Vamos voltar lá na pergunta. Ele fala aqui, ó, quão rápido o passageiro estará subindo quando o seu assento estiver 16 metros acima do solo. Então vamos lá. Quando o assento estiver 16 metros acima do solo, temos que o y nós já medimos é 6 metros. Agora a gente vai lá, ó, a gente tem a relação que x ao quadrado, y ao quadrado igual a 100. Já que o y é 6, então eu tenho 36 aqui, que está ao quadrado. Aí eu passei o 36, 100 menos 36, 64, então o x vale 8. Então eu tenho o x, o y, eu tenho o x', que está aqui. Veja que o x' depende do y. Então, que y é esse? É o y quando o assento estiver 16 metros do solo, ou seja, você vai substituir o y 6 aqui, tá vendo? Então, o que vai sobrar na equação? Só o y', que é a pergunta do problema. Então, ó, logo, o que você vai fazer? Ó, a equação é essa que está aqui, ó. Então, ó, o x vale 8, o x' menos π vezes o y, que é 6, que foi o que a gente calculou, 2 vezes o y, que é 6, y' igual a 0. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Você vai ter 2 vezes 6, 12, vezes 8, você vai ter 96. Então, você vai, menos 96π. Passa para o outro lado, você tem 12y', 96π, certo? Então, você vai passar o 12 dividindo. Então, o y' vai ser o quê? 96 dividido por 12, que é 8π. O y', no final das contas, é quem? É o dy dt. Ou seja, o dy dt naquela altitude especificada. Então, a velocidade de subida dele é 8π radianos por minuto, já que o nosso tempo foi medido em minutos, tá certo? Muito bem. E aí, a questão fica encerrada aqui, tá bom? Se você quiser multiplicar, aproximar o π 3,14, tudo bem. Mas aqui eu já considero a questão encerrada. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos para você e até o próximo vídeo.